Olá pessoal, tudo bem? Vou fazer aqui mais um vídeo para o IGTV, agora falando sobre um tema que a gente chegou a falar um pouquinho lá nos stories, que foi sobre o bebê aceitar o berço. Por que o berço parece que tem espinho? Por que a partir de determinado horário da noite o bebê não aceita o berço? Ou por que não aceita de dia? Enfim, eu vou tentar explanar aqui algumas coisas. Como vocês sabem, esse é um conteúdo geral, que pode ajudar muita gente, mas que pode não ser tão específico para algumas pessoas e essas pessoas precisarem de ajudas mais individuais, certo? Mas vamos lá, porque existe um pouquinho às vezes dessa dificuldade do bebê não aceitar uma superfície como um berço, né, uma superfície deitadinha, enfim. A primeira grande questão é a esterogestação. Para quem nunca ouviu falar, é importante pesquisar. A esterogestação é como se fosse uma gestação fora do útero. Os bebês, eles nascem prontinhos para nascer entre 37 e 38 semanas, 37, 38 semanas e 42, mas mesmo nascendo prontos, eles ainda têm muitas coisas a desenvolver. Eles ainda vivem como se fosse um restinho de gestação fora do útero, que dura por um tempo, e esses 3 primeiros meses de vida são os meses que essa esterogestação ela é mais forte, certo? Isso vem da teoria desenvolvimentista, da medicina evolucionista. E aí vocês podem pesquisar um pouquinho sobre. O bebê ele vai gostar mais de ficar no colo, ele vai gostar de ficar em lugares mais semelhantes aonde ele estava antes, que ele estava antes dentro da barriga. No colo ele consegue ficar aquecido, em contato com os sons do corpo humano, batida de coração, enfim, coisas muito semelhantes a como ele estava na barriga. Então, às vezes, quando o bebê nasce, ele ainda consegue, nos primeiros 15 dias, aceitar uma superfície e depois passa a não aceitar tanto. Por quê? Porque parece que ele acordou um pouquinho para a vida e viu que ele queria ficar mais pertinho da mãe. É ali que ele consegue se regular, é ali que ele consegue ter as necessidades atendidas. Então, às vezes, no início da vida, o bebê não está aceitando bem o berço, ou, enfim, alguma superfície, por conta disso, tá? Pode não ser isso? Pode. A gente vai para as outras questões também agora. Mas a primeira questão que eu queria falar é isso, para tranquilizar, para você ver se sua situação é essa, tentar dividir a função com as outras pessoas, né? E não se culpar. Outra coisa que acontece muito, e aí é muito, muito mesmo, acho que um dos principais pontos para falar, é que se o seu bebê se irrita muito para dormir, chora muito para dormir, é toda uma dificuldade, se ele precisa se irritar tanto para adormecer, obviamente ele não vai querer sair do lugar que ele dormiu. Então, depois de muito balançado e muito estar no colo, no peito, enfim, para ele não vai ser legal ir pro berço, porque ele vai entender que ali ele vai despertar de novo, que vai começar toda aquela confusão, que ele não tem o acalento que ele tinha quando ele conseguiu adormecer, certo? Então, se o seu bebê briga muito para dormir, luta muito para dormir, primeiro não pense em querer colocar ele no berço, pense em diminuir essa briga para dormir. Por que o bebê luta para dormir? Porque alguém não está entendendo o que ele está sentindo. Antes de chorar para dormir, o bebê dá sinais de sono. Vocês têm que aprender a ver os sinais de sono do bebê de vocês. Bocejar, coçar o olho, coçar a orelha, puxar o cabelo, se esfregar no colo da mãe. Tem muito bebê que se esfrega no colo para mostrar que tá com sono. Então, tentem ver os sinais de sono antes do bebê se estressar. Vendo os sinais de sono, você consegue desacelerar esse bebê, você consegue dar uma tranquilidade para ele adormecer. Esse bebê adormecendo mais tranquilo, ele vai aceitar qualquer outra superfície muito mais tranquilamente. Por quê? Porque não foi o estresse da vida adormecer, certo? Então, esse é um dos grandes pontos que faz os bebês não aceitarem algumas superfícies e só quererem realmente o colo ou o peito, porque é ali que é onde você tá tentando colocar ele para dormir, que ele lutou tanto que ele conseguiu. Aí, finalmente, quando ele conseguiu, querem tirar ele daquele lugar. Então, errado ele não tá, certo? A gente aqui tem que aprender a identificar o bebê para poder trazer mais tranquilidade para a hora de adormecer, para daí conseguir transferir ele para um lugar como um berço, certo? Outro ponto é que muitos bebês, durante o dia, não tem vivência de ficar deitado. Muita gente só coloca o bebê em cadeirinha, ou o bebê só fica no colo. E ele não tem 10 minutinhos, 15 minutinhos, né, partidinhos ao longo do dia para ficar deitado, para sentir o corpo deitado, para sentir o corpo de bruços, para sentir o corpo de lado, ou seja, para fazer atividades com o corpo. É muito importante que o bebê faça atividades
que ele mexa os bracinhos, que ele fique de lado, fique de bruços, fique de barriga para cima, ao longo do dia, com atividades curtinhas, mas que você faça em 2, 3 períodos ao longo do dia. Isso, ele tendo maior percepção do corpo, vai ser mais fácil à noite ou durante as sonecas, ele também conseguir ficar nessa posição, né, de barriguinha para cima, dormindo, certo? Então, esse é um dos pontos muito importantes. E ele é muito importante, principalmente depois do 4º mês, quando o bebê, 4º, 5º mês, quer começar a rolar. E aí, se você não treina isso de dia, não faz as atividades de dia para ele virar, desvirar, se ele não tem... Na verdade, não é nem você treinar, é você dar a possibilidade, né, dar um espaço amplo, com brinquedos, coisas que ele goste, para ele fazer essa função. De noite ele não vai conseguir fazer e aí pensa em você. Toda vez que quer se mexer na cama, tem que acordar porque não consegue fazer o movimento. Isso aí é muito difícil e às vezes faz com que o bebê não aceite o berço. E na verdade não é que ele não aceita, é porque ele não tem aquela vivência, ele não sabe se mexer ali, principalmente depois de 4 meses, certo? Outro ponto é o ambiente do berço. Às vezes tá lá, friozinho, ar-condicionado ligado, tudo, e ele tava no seu colo, dormiu, e quando você vai colocar aquele berço, ele tá frio, certo? Você pode colocar uma mantinha lá no berço e tirar essa mantinha na hora de colocar o bebê, ou colocar um travesseiro, alguma coisa que esquente, né, aqueça um pouquinho aquele ambiente, para ser um pouco mais fácil o seu bebê chegar ali, tá? De preferência também um berço mais que não esteja com tanto estímulo, com tantos brinquedos, com tanta coisa. Isso também ajuda. E a última coisa que eu queria falar é que se o seu bebê já dorme no berço e por acaso há 1 semana, 2 semanas não tá mais aceitando em determinados momentos, ou enfim, isso pode ser uma fase, certo? Muito provavelmente com 1 a 2 semanas vai passar, se o seu bebê já aceita. Então entendam também sobre as fases, entendam também que tem momentos pro bebê que é mais difícil, tem momentos que eles estão muito animados, querendo aprender muita coisa, e aí ficam despertando, tem momentos que eles estão irritados de tanto estímulo que eles têm, e aí isso também não permite que eles durmam, então às vezes não é necessariamente o berço, é a fase que ele está passando, tá? Eu espero que essa geral que eu tenha dado aqui possa ajudar alguém, direcionar. Quem tiver mais dúvidas, vai colocando aqui nos comentários, vai falando comigo. Quem precisar de uma orientação mais individual também, a gente tá aqui para isso, tá bom? Espero que tenham gostado e me falem aí. Um beijo!